E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando Jesus apareceu para os discípulos e chamou Pedro, ele perguntou-lhe: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Depois, Jesus tornou a perguntar: tu me amas, Pedro? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. E a terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus novamente diz: apacenta as minhas ovelhas. Primeiro, Jesus mandou apacentar os cordeiros. Em segundo, Jesus mandou pastorear as ovelhas. E em terceiro, Jesus mandou apacentar as ovelhas. Apacentar quer dizer alimentar. Alimentar. Alimenta os meus cordeiros. Quando ele fala em pastorear as suas ovelhas, ele está se referindo à direção, a guiar as suas ovelhas. Novamente, na terceira vez, quando ele diz apacenta as minhas ovelhas, ele está dizendo alimente as minhas ovelhas. Então, nós sabemos que essa é a obrigação do pastor, do discípulo, que serve ao Senhor Jesus. Nós temos a obrigação tanto de alimentar as ovelhas, como também de conduzi-las de acordo com a palavra de Deus. E essa é a razão que nós temos as reuniões quartas e domingos, em especial domingo pela manhã, 6 horas da manhã e também às 10 horas da manhã. Além de quarta-feira, quando nós temos a noite da salvação, é no sentido justamente para apacentar os cordeiros, pastorear as ovelhas, pastorear e também apacentar as ovelhas, para que as ovelhas possam ser fortes, para que os cordeiros sejam saudáveis na fé. Nós estamos tratando da fé, nós estamos tratando da parte espiritual, da parte interior. Nós estamos tratando do relacionamento entre o ser humano e o Senhor, entre a criatura humana e o Criador. Você sabe, minha amiga e meu amigo ouvinte, que os nossos problemas, quaisquer que sejam os problemas, sejam os problemas de ordem sentimental, problemas de ordem material, econômico, problemas de ordem de saúde, problema de ordem familiar, qualquer que seja os nossos problemas, eles são atingidos em cheio, eles são resolvíveis ou resolvidos quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós alimentamos o nosso ser espiritual com a fé. Quando Jesus fala apacenta os meus cordeiros, ele está falando alimente os meus cordeiros. Quando ele fala apacenta as minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas. Mas também ele diz apacenta os meus cordeiros, quer dizer, conduza os meus cordeiros de acordo com a minha palavra. Pastoreie as minhas ovelhas, quer dizer, então, que nós temos que
guiar as ovelhas, guiar os cordeiros. Em outras palavras, é nossa obrigação, é a obrigação daqueles que amam o Senhor Jesus, conduzir o seu povo, a sua igreja, orientá-la, alimentá-la, fazê-la forte com o conhecimento da palavra de Deus. Não o conhecimento humano, mas o conhecimento bíblico, a palavra de Deus revelada. Muitas pessoas dizem assim, mas então, se nós lemos a Bíblia, se nós nos orientamos de acordo com a Bíblia, então nós somos automaticamente apacentados e conduzidos. É verdade, não tenho a menor dúvida disso. Só que há mensagens, há alimentos que Deus dá aos seus discípulos, somente aos seus discípulos, para que estes possam passar, transferir para o seu povo. Lembra que quando Jesus estava sendo seguido por 20.000 pessoas, 5.000 homens, fora crianças e mulheres, então os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, eles não têm pão, eles não têm o que comer, eles não têm nada, nós estamos no deserto, então despede essa multidão para que ela possa pelo caminho comprar comida e se alimentar e etc. E Jesus então lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Quer dizer, os discípulos tinham a obrigação de alimentar aquele povo. Agora, os discípulos, obviamente, ficaram assombrados e perguntaram: mas Senhor, como que nós podemos alimentar 20.000 pessoas? Como? Não há pão suficiente, não há condições. Se a gente quisesse comprar pão, nem lugar para comprar pão tem. Como que neste deserto nós vamos alimentar 20.000 pessoas? Jesus queria lhes dar um ensinamento, uma orientação. Essa orientação espiritual é que fez resolver o problema daquela multidão. Quando Jesus, então, perguntou aos discípulos: o que vocês têm aí? Eles disseram: Senhor, nós não temos nada, nada. Mas alguém disse: não, Senhor, tem aí um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então disse: traga esses 5 pães e 2 peixinhos. E então mandou que a multidão se assentasse. E a multidão se assentou. Então Jesus abençoou os 5 pães e 2 peixinhos, deu aos discípulos, e os discípulos deram ao povo. E todos se alimentaram e ainda sobraram 12 cestos de pães. Quer dizer, houve um milagre, o milagre da transformação, não apenas por conta do poder do Senhor Jesus, mas por conta da fé, por conta do alimento espiritual, por conta da direção espiritual que Jesus deu. Então, quando as pessoas vêm na igreja na quarta-feira, por exemplo, aqui no templo, quando elas vêm na noite da salvação, quarta-feira, 8 da noite, ou domingo pela manhã, às 6 da manhã e também às 10 horas da manhã, as pessoas vêm em busca de um alimento espiritual, porque este alimento espiritual, obviamente, vai alimentar, vai resolver os seus problemas que eles estão vivenciando, problema familiar, qualquer que seja o problema. Então, por exemplo, você vem no Templo de Salomão em busca de uma solução para o seu problema grave que você está passando. Então, o pastor passa a fé para você, lhe dá uma direção, lhe dá uma orientação.
com aquela orientação, você vai na obediência, na fé, e toma posse por si mesmo daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Todavia, essa fé que fez você tomar posse da solução do seu problema, ela precisa ser alimentada. Porque a fé, minha amiga e meu amigo ouvinte, dentre os segredos e mistérios da fé, que nós estamos falando todos os domingos às 6 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão, dentre os segredos e mistérios da fé, nós temos o grande segredo da fé, que é o alimento dela. Eu tenho dito que a fé é como uma bateria do celular, do telefone, uma bateria qualquer, de um aparelho qualquer. Você sabe que a bateria vai acabando, não é? Com o uso ela vai acabando. E você tem que recarregar aquela bateria. A fé é assim. Você tem que recarregar a bateria da fé permanentemente. Toda semana, todos os dias, você tem que carregar a bateria do seu telefone de acordo com o seu uso. Então, a fé é a mesma coisa, você tem que permanentemente carregar. Não você apenas, mas nós também. Nós também que estamos alimentando o povo, ou conduzindo as ovelhas, dirigindo, orientando os cordeiros de Deus, nós também precisamos recarregar a nossa bateria. E quando nós recarregamos? Nós recarregamos quando nós oferecemos para as pessoas, para vocês, o que há de melhor, o que Deus tem dado para a gente. No que Deus dá para a gente, nós também damos, distribuímos, repartimos com as pessoas. E foi o que aconteceu na multiplicação dos pães e peixes. Jesus alimentou aquelas 20.000 pessoas, mas dentre aquelas 20.000 pessoas também estavam os discípulos que foram alimentados. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando nós insistimos para as pessoas virem na igreja, especialmente na quarta-feira e no domingo, é justamente para alimentar a fonte do poder dela, que é a fé. A fé. A fé precisa ser alimentada. Você quer ver uma coisa? Só para você ter uma ideia do poder da fé e do poder da dúvida. Quando você vai num hospital, você vê as pessoas caídas, o semblante caído, o semblante triste. Por quê? Porque elas estão ali, não é porque elas querem, não. Elas estão ali por conta da necessidade física, né? Da saúde, o tratamento da saúde delas. Então elas ficam ali abatidas. Então todas estão abatidas. Todas as pessoas que vão para um hospital, são internadas num hospital, ficam abatidos. Isso é natural. Mas o abatimento maior é o espiritual, é a falta de fé. É a dúvida que mantém-se ali alimentando aquela pessoa enferma. O médico faz o que pode, né? O médico faz o exame, dá o remédio, etc. Muito bem, mas existe um outro problema maior que o médico não pode tratar, que é a dúvida. A dúvida que a pessoa, que o paciente tem, só sai por meio da fé. A fé. Só o poder da fé pode arrancar, espalhar definitivamente, fazer evaporar as dúvidas. E as dúvidas são aqueles pensamentos: será que eu vou sair daqui? Será que eu vou sair vivo daqui do hospital? Será que a minha enfermidade é mortal? Eu não sei. Eu era para ter saído ontem, eu era para ter saído anteontem, eu era para ter saído a semana passada, eu não sei porquê, mas eu ainda estou no hospital. Quer dizer, aí vem aquelas dúvidas, aqueles medos, aquelas preocupações. Os parentes chegam e dizem: mas vem cá, não era para ter saído ontem? Por que não saiu? Não, mas o médico mandou esperar. O médico mandou esperar, vamos fazer mais um exame e tal. Quer dizer,
as dúvidas assombram, as dúvidas assustam as pessoas. E somente o poder da fé é capaz de fazer eliminar as dúvidas. E aí a pessoa, com a fé, o poder da fé, ela mesma reage, ela mesma se levanta, ela mesma toma atitude e toma posse daquilo que ela crê, que ela determina, que ela quer. É o que nós falamos ontem. A mulher cananeia chegou para Jesus e disse: a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas a mulher disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, até os cachorrinhos comem das migalhas. E Jesus então admirou-se daquela fé e disse: ó mulher, grande é essa fé. Por causa dessa tua palavra, quer dizer, ela não reagiu negativamente quando Jesus falou sobre não tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela reagiu positivamente porque ela disse: sim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. E então, por causa daquela fé, daquela palavra afirmativa, daquela determinação dela, a criança ficou liberta, o demônio saiu da vida da criança, ela ficou curada. A mesma coisa aconteceu com respeito ao centurião que chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu servo está doente, está enfermo, está paralítico, sofrendo terrivelmente. E Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Mas aquele homem centurião, que não tinha nada a ver com a fé cristã, ele simplesmente disse: não, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mande uma palavra e o meu rapaz ficará curado. Quer dizer, ele foi tão audacioso, que ele até dispensou a presença de Jesus na casa dele. Eu pergunto, quem faria isso? Quem faria isso? Tem certeza que se você que está me ouvindo nesse momento, que está cheio de problemas, você gostaria de ter Jesus na sua casa, de visitar a sua casa? É ou não é? Quem não gostaria? Eu também queria, poxa. Mas aquele homem disse: não, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas manda uma palavra. Quer dizer, ele reconheceu que era um pecador. Ele reconheceu que era um homem que não estava andando de acordo com a palavra de Deus. Eu não sei se ele era malvado, se ele tratava mal os soldados, eu não sei se ele era um mulherengo, eu não sei os pecados que ele fazia, eu não sei se ele era um ladrão, se ele roubava, mas eu sei uma coisa: ele mesmo se denunciou dizendo: eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Porque, de repente, o telhado dele, a casa dele, muito rica, foi construída com dinheiro roubado. Mas, mesmo diante das suas falhas e pecados, ele manifestou a fé. Ele disse: manda uma palavra, Senhor, e o meu rapaz será curado. Quer dizer, Jesus admirou aquela fé e disse: nem mesmo em todo Israel achei fé como esta. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós falamos de quarta-feira, noite da salvação, domingo pela manhã, às 6 da manhã, às 10 horas da manhã, até às 18 horas, nós estamos tratando do alimento da fé. Justamente o que Jesus mandou que Pedro fizesse: apacenta os meus cordeiros, quer dizer, alimente os meus cordeiros. Depois ele disse: pastoreia as minhas ovelhas, quer dizer, dirija as minhas ovelhas. Em seguida ele disse: apacenta as minhas ovelhas, quer dizer, alimente as minhas ovelhas. Jesus quer que nós alimentemos você, minha amiga e meu amigo ouvinte, para que você então venha comer do melhor desta terra. Porém, você tem que fazer a sua parte, você tem que vir. Você tem que vir. Você tem que vir à igreja ou no templo justamente para buscar. Porque como que nós podemos ajudá-lo, alimentá-lo, se você está longe, se você está distante? Nós não temos
um braço grandão, comprido, suficiente para chegar e mandar o nosso braço ir até a sua casa se alimentar. Não, você que tem que vir. Se você está necessitado, você que tem que vir para buscar esse alimento que vai fazer a sua fé desabrochar e tomar posse daquilo que você quer. Veja bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, leva-me ao Santo dos Santos. Deus, na pessoa do Espírito Santo, inspira. Agora é você que tem que caminhar, é você que tem que tomar atitude, sair do seu lugar de conforto e vir em busca da sua presença. Porque você pode ter certeza que o santo lugar, o santo templo ou o templo do Senhor não vai na tua casa. O Espírito Santo convence, mas é você que tem que tomar atitude e sair do seu lugar de conforto e vir em busca da presença dele. Muita gente diz assim, poxa, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber, eu vou seguir Jesus sozinho, eu vou seguir o Senhor Jesus dentro da minha casa, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu não preciso ir na igreja. Tá certo? Faz isso para você ver o que vai acontecer. Vai acontecer, sabe o quê? Que a sua brasa vai se apagar e você não terá como reacendê-la. Porque a brasa, o carvão, só fica em brasa quando está junto com outras brasas. Se ele sai, se você pega uma brasa viva de carvão e coloca de fora, do lado de fora, ela vai esfriar. E aí a pessoa vai, obviamente, não ter mais forças para voltar ao convívio da fé. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nunca saia, nunca, jamais, em tempo algum, aceite essa sugestão, essa ideia satânica. Eu vou seguir Jesus do meu jeito, em minha casa, eu não vou mais na igreja, eu não vou fazer isso, não vou fazer mais aquilo. Se você fizer isso, você está aderindo ao conselho do diabo, porque ele quer justamente isso, ele quer afastá-lo ou afastá-la do braseiro, quer afastá-lo da fé, ele quer tirar, desligar o seu interruptor, né, o fio da sua, que alimenta a bateria da fé, ele quer desligar do interruptor. E é claro, você é quem vai ser prejudicado, não tenha dúvida disso. Amanhã, às 8 da noite, nós estaremos aqui no Templo de Salomão para alimentar os cordeiros, para orientar as ovelhas, conforme Jesus nos manda fazer. Quem quiser vir será muito bem-vindo. Quem não quiser, paciência, mas nós vamos estar aqui preparados para ajudar você a elevar a sua fé, alimentar a sua fé, instruir a sua fé para que você venha tomar posse daquilo que você crê, daquilo que você quer. Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que tiveram a sua fé desabrochada, despertada e, consequentemente, tomaram posse das bênçãos de Deus.
Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos de idade. E minha mãe precisava trabalhar. Então, eu sentia a falta dela estar perto de mim. E eu brigava muito com meus irmãos, me desentendia muito com eles. E eu vi o que ela passava com meu irmão, que o meu irmão mais velho, ele usava drogas, ele já foi jurado de morte, tentaram matar ele em casa. Inclusive, deram uma arma para ele guardar, que com aquela arma que ele guardava, é com aquela arma que ele ia ser morto. Então eu vi aquela situação e isso me entristecia muito. Inclusive, a ausência de não ter um carinho de pai. E a mãe também ausente. Eu era triste, eu era vazia, eu era muito reservada. Não me abria muito para falar com as pessoas. Eu até ria, mas não por eu ser feliz. Eu acho que eu queria demonstrar algo que eu não era. Felicidade, que era que eu não tinha. E eu já conheci o trabalho da igreja. E eu percebi que o que estava me faltando é o Espírito Santo. Aí que eu comecei a buscar Deus, a receber o Espírito Santo. Ali eu fui me dedicando, aquilo era o meu desejo maior, era a minha prioridade, o meu objetivo. Aquele desejo ardia dentro de mim, eu queria muito o Espírito Santo. Foi aí que eu conheci ele, numa reunião, o Espírito Santo tomou conta de mim. E ele preencheu aquele vazio, aquela tristeza, por ter visto tantos momentos difíceis na minha família. E ele me deu o que ninguém poderia me dar, que era felicidade. Naquele momento eu senti uma alegria muito grande invadindo meu ser. Um poder, um amor, uma alegria. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida. Quando acabou a reunião, olharam para mim e falaram assim: você recebeu o Espírito Santo, né? Eu disse que sim, eu nem precisei falar nada. As pessoas passaram a ver em mim o Espírito Santo, sem eu precisar falar nada. As pessoas queriam estar perto de mim. A partir daí a minha vida mudou por completo, porque houve uma transformação interior que passou a refletir no exterior. Aquela timidez não existe mais. Hoje eu sou feliz. Essa mudança chamou a atenção do meu irmão, ele passou a ir para a igreja. Ele recebeu o Espírito Santo, hoje ele é um homem de Deus, a vida é transformada, é casado, é feliz. Minha família é feliz, é unida. Minha mãe tem atenção para dar pra gente. Minha mãe é feliz porque vê a gente também feliz. Bom, eu era uma jovem muito problemática dentro de casa, tratava minhas irmãs mal, a minha mãe mal, né? O meu padrasto mal. Era muito angustiada, muito na minha, muito quieta na minha. Enfim, brigava na escola, respondia os professores. Onde eu vinha, eu sempre armava confusão, né? Porque dentro de mim era aquele pensamento: ah, minha família não se importa comigo, então tanto faz. Queria sempre chamar atenção com brigas dentro da escola, para minha mãe até lá e resolver, para me dar um pouquinho, né, de atenção. Sempre eu procurava preencher o meu vazio, a minha angústia com algo, né, com as amizades, com vários namoricos dentro da escola. Mentia muito para minha mãe, né, para poder sair para as festas. Chegou até um momento que eu tentei suicídio, né? Tomei vários remédios, me tranquei no banheiro com uma faca enorme para tentar me matar. Então ali foi meu fundo de poço, porque eu não tinha para onde correr, né? Aí foi então que a ficha caiu, né? Que eu precisava ser feliz, daquele jeito não dava mais para aguentar. Sofria também de insônia. Muitas das vezes pela noite procurava dormir, colocar a cabeça num travesseiro. Ali eu pensava que eu ia arranjar paz, só que não, era um tormento. Até que então eu recebi um convite, né, de uma jovem da Igreja Universal. Eu falei: eu vou tentar, né? Ali eu vou tentar para ver se eu vou conseguir ser feliz. Aí eu fui começando a participar das reuniões, o pastor pregou em relação ao Espírito Santo. Aí eu me perguntei: o que é esse Espírito Santo? O que ele faz? O que ele pode transformar na minha vida? O que ele vai acrescentar na minha vida? Foi ele então que eu comecei a buscar como nunca antes, né? Comecei a buscar e foi então que eu recebi
o Espírito Santo. Daquela jovem depressiva, eu passei a ser feliz, a controlar as palavras, o que eu falava, as brigas. Aquela menina briguenta, né, se transformou numa menina feliz, né? O Espírito Santo, ele nos dá o domínio próprio, né? Nos dá o espírito da mansidão. Foi aí que daquela jovem depressiva eu virei, Deus me transformou totalmente, né, para uma menina feliz, que agora trata os pais bem. Dali então, a minha mãe viu a transformação, né, as atitudes que eu mudei, que eu passei a tratar todo mundo bem, né, e hoje elas estão comigo. Então, posso dizer que eu sou feliz, graças a Deus, transformada, né, depois do recebimento do Espírito Santo em minha vida. Graças a Deus. Então, você vê, com testemunhos, nós mostramos, provamos, por A mais B, que você só pode ser beneficiada através da sua própria fé. É a sua fé que faz a diferença, mas a sua fé tem que estar, obviamente, carregada. Do contrário, ela não vai funcionar da mesma forma como uma bateria. Então, amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora, e amanhã à noite, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, estaremos alimentando, estaremos fortalecendo, conduzindo as pessoas que querem chegar à terra prometida. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.